noite, queridos amigos, queridas amigas que acompanham nas sextas-feiras a nossa live da Pastoral do Cuidado, do Sínodo Planalto Rio-Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós nos encontramos para falar sobre Bíblia, saúde e espiritualidade. Neste período de Quaresma, estamos meditando, conversando sobre o tema luto nas histórias da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E cada vez estamos abordando um texto bíblico. Esta live ela fica gravada aí na página da Pastoral do Cuidado. O vídeo pode ser acessado sempre que quiserem. Pode ser compartilhado com os amigos, com as amigas. Convidem as pessoas para seguirem, para curtirem a página. Vocês também podem mandar mensagens ou comentários para nós através da página da Pastoral do Cuidado. Aos sábados à noite, às 19 horas, este mesmo assunto, este mesmo tema, esse vídeo que fica gravado, é compartilhado na página, no canal do Sínodo Planalto Rio-Grandense, na plataforma do YouTube. Então, no canal, no YouTube do Sínodo Planalto Rio-Grandense, ao qual a pastoral é ligada, é um trabalho do Sínodo, a Pastoral do Cuidado. Este mesmo vídeo que agora está sendo transmitido de forma online, ao vivo, aqui de Passo Fundo, será retransmitido a partir das 19 horas no canal do YouTube. Também convidamos vocês para acessarem o canal, se inscreverem no canal, acionarem as notificações. A gente aciona as notificações clicando no tradicional sininho. E então todas as vezes que o Sínodo postar um novo conteúdo lá no canal do YouTube, você no seu dispositivo vai receber uma notificação de que um novo conteúdo foi postado. E o Sínodo tem bons conteúdos no seu canal, é um canal ainda relativamente novo, mas já foram produzidos excelentes conteúdos para você acessar, ouvir, assistir e também comentar. Muito bem, queremos dar as boas-vindas a todos vocês e hoje, assim, de uma forma bastante especial, eu quero deixar um abraço para um casal que atualmente mora em Tucunduva, no noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. O seu Egon e a Lore Aitel, um casal que nos recebia sempre de uma forma especial, como todas as outras famílias na paróquia de Vila Pratos, da qual a comunidade Tucunduva faz parte. Naquele tempo, o seu Egon e a dona Lore ainda não moravam em Tucunduva, mas moravam num lugar chamado Boa Vista. Então, um abraço para todos vocês aí, né, das comunidades de Marocas, Três Pedras, Barra Funda, Boa Vista, Novo Machado, Tucunduva e Vila Pratos. Guardo todos vocês no meu coração, recebo muitas mensagens, às vezes eu ligo para uma família, para outra. Quero deixar meu abraço para o pessoal da comunidade de Nova Friburgo, porque de lá, do Rio de Janeiro, tem pessoas que acompanham, pessoal de Canarana e pessoal de Alta Floresta, Mato Grosso. Muito bem. E a todo o povo aqui das comunidades do Sínodo Planalto Rio-Grandense. Então vamos ao que interessa, que é o tema, né? Vamos falar sobre luto, né? E hoje vamos ver aqui no livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 26, os versículos 36 a 46.
O que vai falar essa passagem bíblica? Ela vai falar, vamos dizer assim, o luto do próprio Jesus Cristo em relação a si mesmo. Bom, quando uma pessoa adoece, por exemplo, ela sofre um luto sobre si mesmo, porque ela perde ou momentaneamente ou por uma outra situação, até para o restante da sua vida, a sua condição física ou até mental, e isso também traz luto. Luto não é só em relação a outras pessoas, como nós já falamos anteriormente. Nós sofremos luto sempre quando perdemos ou temos uma frustração na vida. Quando mudanças vão acontecer, você tem um luto. Aqui Jesus, ele está no Getsemane, né? Quando ele então pede para que os discípulos fiquem orando, né? Façam uma vigília e fiquem orando, porque Jesus quer ficar sozinho. Por que Jesus quer ficar sozinho? Porque ele está angustiado, né? Ele está profundamente triste até a morte. Aqui diz assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então aqui tem 2 características próprias, principais do luto, né? A angústia e a tristeza, né? Então Jesus também sofre a angústia e a tristeza. Isto daqui é essencial para o Evangelho, para crermos no Evangelho, para entendermos o Evangelho, né? Que Deus, que é Jesus, Jesus é o Logos que se fez carne, o Verbo que se fez carne, Deus que se tornou gente, que assumiu a natureza humana, mas não deixou de sua natureza divina, onde o infinito, onde a eternidade se encontra com o finito, com o passageiro. Jesus assume a natureza finita Deus, através de Jesus, assume a natureza finita do ser humano, da criação, sem deixar de continuar tendo a natureza infinita. Mas como ele assumiu a nossa natureza mortal, nós sabemos que Jesus vai morrer, e aqui ele sabe que isto vai acontecer. E como ele assumiu toda a natureza humana, então ele vai diante de uma situação de luto, de perda, né? Jesus sabe que a vida dele, assim, enquanto ser humano no mundo, está chegando ao fim. Então, quando nós vamos percebendo que a nossa vida está chegando ao fim, nós nos entristecemos com isso, nós nos angustiamos com isso, e aqui, como diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, Jesus, Deus, através de Jesus, experimenta todo esse processo de luto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer algo muito profundo. Aqui está a essência do Evangelho. Hoje em dia tem muita gente pregando o Evangelho como se você cresce em Deus, você não deveria mais sofrer, você não deveria mais passar por nenhuma situação desagradável. E se você passa por uma situação desagradável, ou tua fé é fraca, ou você não fez tudo aquilo que o líder mandou você fazer. Tem muito disso hoje no meio cristão. E nós temos que cuidar.
Nós estamos partindo para um cristianismo que perde a essência do cristianismo. As pessoas creem num evangelho cuja essência está sendo perdida. Quando se diz que você, crendo verdadeiramente em Deus e fazendo o que líder A, líder B, pregador A, pregador B diz que você tem que fazer, e aí não acontece o que prometeram, a resposta vai ser que você não fez direito. Então, crer em Deus seria assim: sempre vão acontecer só coisas boas na tua vida. Se não acontece, elas não são de Deus. Gente, não é bem assim. Isso é um equívoco. Isso é o abandono da essência do Evangelho. Nós gostaríamos que Deus fosse resolver todo o sofrimento, todas as coisas de forma mágica ou milagrosa. Milagres acontecem. Eu teria aqui uma dezena, uma centena de milagres para testemunhar. Mas isso é muito fácil. A situação mesmo é que, ao invés de Deus nos livrar de todo o sofrimento, Ele assumiu o sofrimento. Ele é um Deus solidário no sofrimento. Então, por isso que também Deus experimentou o luto. Quando você ou eu estivermos em luto, então nós podemos crer que Deus sabe o que nós estamos passando. Se Deus fizesse todas as coisas, o mundo inteiro agora ser libertado de todo o sofrimento, seria, na verdade, apesar de Ele fazer todos os milagres, seria um Deus distante, porque Ele não saberia com profundidade o que é sentir luto. Ele se colocou, sendo todo-poderoso, no nosso lugar, e ao invés de nos libertar dos sofrimentos desse mundo, Ele assumiu o sofrimento do mundo, inclusive a morte, e todo esse processo da aproximação, a angústia, a tristeza, né? Uma tristeza aqui profunda, que ele chama até a morte. Então nós temos nessas histórias da paixão, né? da morte e depois da ressurreição de Cristo, um Deus solidário no sofrimento. Não nos prometeu livrar milagrosamente de todos os sofrimentos. Num outro momento vamos falar mais sobre os sofrimentos, um pouco mais sobre a sua origem, como é que podemos enfrentar. Mas o que nós sabemos, que Deus não prometeu assim, que vai nos livrar de todos os sofrimentos. Se nós crermos em Deus desta forma, nós vamos estar num processo de ilusão com Deus. E já tem milhares de pessoas iludidas com Deus, porque tem líderes que dizem que se você crê em Deus verdadeiramente, você não deveria mais passar por nenhuma situação de tragédia, de dificuldades, de sofrimentos, que tudo iria dar certo na tua vida, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista financeiro e de todos os pontos de vista da vida, da saúde. Mas se nós lermos a Bíblia com calma, com serenidade, acima de tudo com honestidade, nós vamos ver que não é bem assim. Jesus falou: no mundo vocês vão passar por tribulações. Então, isso é uma palavra de Jesus Cristo. Bom, gostaríamos que Deus nos livrasse de todos os sofrimentos, mas sabemos que não é bem assim. Sim, vamos conversar como é que nós podemos amenizar o sofrimento. Que o processo de luto também tem um final, né? Ele tem uma superação. Vamos falar ao longo das nossas lives como podemos nos libertar de muitos sofrimentos. É evidente que um deles é de forma milagrosa. Cremos nisso, esperamos nisso, mas sabemos que também tem o sofrimento. E como podemos enfrentar o sofrimento? Como que podemos, por exemplo... outro dia eu já falei isso
a Fernanda Stum, né, diante do falecimento da mãe dela por um acidente, eu falo porque é público, ela postou no YouTube, ela, com todo o sofrimento dela, ela expressou essa profundidade, essa tristeza, esta angústia. Vamos dizer, uma filha que perdeu a mãe ainda jovem, então, num acidente. Né? Pessoas de fé, pessoas que acreditam em Deus, acaba acontecendo. Né? Então, é bem difícil. Mas Deus está ali, porque Ele sabe o que é aquele sentimento. Deus conhece o que é estar angustiado. Ele passou tudo isso em Jesus Cristo. Então, essas histórias da paixão, da morte e ressurreição é o centro do Evangelho, né? O centro do Evangelho. Como Deus assumiu a natureza humana, inclusive morrer, ser sepultado, né? Descer ao mundo dos mortos, como nós confessamos no credo apostólico. Né? Então, esse texto de Mateus 26, 36 a 46, ali também fala assim, que os discípulos não conseguiram ficar vigiando e orando como Jesus queria. Veja, as orações dos discípulos não iam livrar Jesus da morte. Mas em que sentido essas orações ajudam? É um momento que Jesus tinha, sabendo que alguém está vigiando, que alguém está perto, que alguém é empático, que alguém pede por consolo, por paz, por forças. Né? Mas, naquele momento, os discípulos não foram tão, assim, profundamente cumpridores daquilo que Jesus pediu para eles, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, você vê, esse processo de luto que Jesus passa por saber que agora está chegando o momento da sua morte, ele está se preparando, né? Mas não é tão simples, não é tão fácil, né? Porque Jesus carrega consigo toda a natureza humana, o gostar por estar aqui, etc e tal, mas ele sabe que ele tem uma missão, e ele está se preparando então para esta missão, né? E agora vem o momento mais importante da missão dele, que é se entregar à morte, para depois, nós vamos ver mais adiante, vencer a morte através da ressurreição. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs de caminhada de fé, leiam esse texto, meditem silenciosamente e durante um bom tempo sobre ele, né? Mateus 26, versículo 36 a 46, onde então fala sobre a tristeza do próprio Jesus, né? A tristeza de Jesus, a angústia de Jesus, né? Onde ele também pede: Pai, afasta de mim este cálice, né? Mas se não for feita, mas que a tua vontade seja feita. Então, dizer, a gente quer que o sofrimento, ali o cálice, né? Beber deste cálice, significa que esse sofrimento Jesus vai ter que passar por ele, né? E nós vamos passar por alguns sofrimentos, mais ou menos, né? A gente não quer, mas a gente tem uma missão e a gente precisa enfrentar a missão. E Jesus enfrentou a sua. Jesus encarou a sua missão, por mais difícil que ela fosse. Os discípulos ficaram meio adormecidos, né? Não enfrentaram muito bem a missão deles. Será que nós hoje, como discípulos, estamos enfrentando bem a nossa missão? No tempo em que nós estamos vivendo, estamos fazendo o que é certo para cuidar da vida?
Quer dizer, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Ele sofreu. Então, qual é a minha missão nesse tempo de pandemia? Como eu posso melhor preservar a vida do outro, cuidar do bem-estar do outro? Como que eu posso vigiar? Ou eu estou dormindo? São perguntas que esse texto também colocam para nós. Sabemos que o tempo é bem conturbado, bem conflituoso, um número considerável de pessoas acredita, defende uma forma de nós enfrentarmos a pandemia do coronavírus, outras pessoas se revoltam com esta forma. Seria melhor se pudéssemos encontrar um caminho onde todos pudessem trilhar com mais unidade. Que quanto mais unidos nós formos, antes nós vamos vencer. Quanto mais nós nos dividirmos, mais tempo vamos levar para sair desta encrenca. Então, é muito importante que nós vençamos o vírus. Isso, se nós não vencermos o vírus, todas as outras partes sempre estarão ameaçadas. A vida, as relações econômicas, né? Os empregos. Então, eu tenho visto que a Igreja Evangélica Cristã Luterana no Brasil tem escrito cartas e sempre manifestado: olha, é importante a gente acreditar no conhecimento científico. Quando a gente está doente, a gente vai num hospital e a gente recebe remédio, porque a gente crê que o conhecimento científico ele é um dom de Deus, ele vai nos ajudar para a nossa cura, senão não iríamos ao hospital. Então é um momento, quanto mais nós crermos no conhecimento e nas ações que são necessárias para a gente vencer esse momento, mais rapidamente vamos sair dele. Então isso é muito importante, né? Então vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem está do nosso lado, né? Vamos fazer aquilo que preserva a vida, né? Na medida do possível, fazer aquilo que preserva a vida. Essa é a nossa missão, assim eu entendo, que é a nossa missão, amar uns aos outros como Deus nos amou. Então, como Deus nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida. Então, às vezes, temos que abrir mão de alguma coisa aqui, outra ali, para preservar a vida, né? Então, nós vivemos num momento bem diferente do que era antes. Nós estamos em luto, mas temos que aceitar essa realidade. Nós perdemos uma condição de vida, agora estamos numa outra. E temos que ir nos adaptando e cuidando uns dos outros. E vigiando. Não podemos aqui dormir, fazer menos caso do problema que estamos enfrentando. Ele é muito sério e nós vamos vencê-lo pela graça de Deus, pela sensibilidade de cada um de nós, pelo amor que temos uns pelos outros, né? Pela empatia pelos outros, esses valores que são os mais importantes nas relações entre pessoas cristãs. O amor, a empatia, a solidariedade, o carregar as cargas uns dos outros, o consolar uns aos outros. Então essa espiritualidade que nós temos que ter agora para cuidarmos da saúde uns dos outros, né? Então, que Deus possa nos ajudar na capacidade, na inteligência, e que o mundo possa produzir, então, o maior número possível de vacinas e que isso chegue a todos os países, porque já está comprovado que alcançando uma porcentagem elevada de vacinação, os casos começam a diminuir, menos pessoas têm casos mais graves, né? Por exemplo, na Inglaterra, pessoas de 75 anos a mais, já 80% a menos de internação hospitalar desta fase da vida, né? Então, queremos deixar
este desejo e oramos todos os dias por vocês. Que a paz esteja com vocês agora e sempre, né? E cuidem-se e que vocês tenham dias bem-aventurados. Diante das tristezas, diante do luto, diante das perdas, uma coisa é certa: Deus está ali contigo e Ele vai te ajudar a que você se levante e continue a tua caminhada da vida. Mesmo que por um tempo, assim como o próprio Jesus sentiu angústia, tristeza profunda, mas que tu também encontres a paz e o consolo. Era isso que nós tínhamos para dizer para hoje. Deixamos o nosso abraço para todos e todas vocês que nos acompanharam hoje, né? A Dala Strelov Hilger, a Viviane Bervik, lá de Tucunduva, a Geni Kassen, a Renata Vieira, de Canarana, Mato Grosso, e o Aldi Ler, lá de Ijuí. Um abraço para vocês todos. Até a próxima sexta-feira. Não esqueçam, amanhã à noite, às 19 horas, a mesma reflexão estará lá no canal do YouTube. É só procurar Sínodo Planalto Rio Grandense. Um abraço, que Deus esteja contigo, agora e sempre. Amém. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor,